Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Wendell We Wild, filme dirigido por Henry Selick, que assina o roteiro junto do Jordan Peele, a partir de um livro não publicado pelo próprio Selick. Até quem sabe, com essa visibilidade da animação, seria o momento ideal, de colocar esse livro então no mercado, porque vai despertar o interesse. Temos aqui uma produção original da divisão de animação da Netflix, que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. E estamos falando de uma produção do Henry Selick, um dos grandes nomes do stop motion. Desde que a Netflix anunciou o projeto, eu fiquei já ansioso porque o Selick não trabalhava desde 2009. Lembram de Coraline, que conseguiu uma boa repercussão também? Nesse caso, eu até acho um tanto quanto injusto que para o marketing, o que está sendo explorado? O nome do Jordan Peele, tudo bem, com a repercussão que ele vem conseguindo de forma merecida. Mas o Henry Selick é extremamente importante também. E essa produção é o meio termo perfeito, na verdade, do que você espera de um stop motion do Henry Selick e do que você espera do texto do Jordan Peele, levando em conta o que ele vem apresentando nos últimos anos. E eu lembro que recentemente também tivemos o lançamento de Nope. O Selick costuma dizer que quando ele entra num projeto, ele respira o seu filme, que ele fica envolvido com cada detalhe da produção. E quando você direciona para o aspecto gráfico, aqui para o que é apresentado em Wendell We Wild é fascinante. Tem muitas passagens, por exemplo, mesmo no próprio stop motion, que acabam sendo desconsideradas. Complementos de cenários, por exemplo, que mesmo com o CGI não são retocados. E cada detalhe de Wendell We Wild é especial. É aquele filme que parece que você quer tocar nele, porque você sente a textura, sabe? Quando tem uma diferença na paleta de cores, quando tem uma diferença na luminosidade, você consegue perceber isso e isso chama muito a atenção. É um trabalho que preza pelo cuidado, preza pelas texturas e aí que tem uma aplicação especial quando se direciona para o sobrenatural. E Wendell We Wild é aquele filme fascinante de você analisar da parte técnica, de como é bacana um diretor como Henry Selick receber investimento para um stop motion de alto nível gráfico. O texto tem um comentário social forte, também uma análise crítica, só que ele fica num meio termo estranho. Ele é aquele tipo de filme que ele tem uma temática que parece muito pesada para lidar com crianças, só que ao mesmo tempo essa temática ela não é explorada como deveria, porque parece que precisa colocar um filtro também para não se tornar proibitiva. Então é pesada demais para as crianças e para o adulto parece que falta uma consideração extra. É aquele tipo de projeto na realidade para você tentar buscar uma mediação. E isso fez com que a história perdesse muita força, na minha opinião. Eu aprecio toda a questão gráfica, especialmente, mas são muitos personagens, muitas ideias perdidas e poucas dessas ideias são desenvolvidas até o final. Wendell We Wild são dois irmãos demônios que desejam sair do submundo para curtir a vida na Terra dos Vivos. Só que para conseguir isso eles precisam fazer um pacto com a jovem Cat Elliott, que ainda se culpa por uma tragédia familiar. Em língua inglesa, temos a retomada de uma antiga parceria do Keegan-Michael Key com o Jordan Peele, que dão as vozes respectivamente para Wendell e Wild. E para animações, pessoal, nesse período de pandemia, produções de 2020, 21, 22, nós tivemos uma transferência de responsabilidades do estúdio para as residências. O que isso significa? Que o material de captação, trabalho todo de gravação das vozes, ele passou a ser feito em casa. E em muitos casos você sente que falta emoção, de que uma pessoa só está lendo o texto cumprindo com uma obrigação. E aí depois alguém que se vire para na mixagem adicionar ali um efeito sonoro, quem sabe jogar toda a responsabilidade para a trilha. E mesmo com vários empecilhos de produção, a emoção pelo menos é forte em Wendell We Wild. E eu gostei muito especialmente do trabalho de voz da Angela Bassett. Então todo esse cuidado com a parte técnica mostra que o diretor não quis correr para lançar o filme o mais rápido possível e que a própria Netflix deu condições para um período maior de pós-produção. O filme tem um grande número de personagens, alguns com 2, 3 linhas de diálogo apenas, e passa por um variado número de cenários também. Irretocável aqui, cuidado com os detalhes, atenção aos gráficos, afinal de contas é um stop motion dirigido pelo Henry Selick. Mas só isso basta? É o suficiente apenas você ter essa experiência de um stop motion do Henry Selick? Eu digo isso porque quando o filme transita por diferentes cenários, ele se torna muito atrativo do ponto de vista gráfico, porque na história, em vários momentos, ele fica extremamente truncado. São muitos personagens, são muitas ideias. A Cat tem um trauma, sua vida mudou por causa disso, e constantemente o filme busca mostrar o perfil dela com as suas influências, e claro, a tristeza por não conseguir mudar o passado, por mais que ela se lembre e que aquilo gere pesadelos. Então essa mistura de uma narrativa mais densa com as pausas cômicas de Wendell We Wild
me deixaram a impressão de que foram muitas ideias para pouco tempo. É muito fácil se conectar emocionalmente com o drama da personagem principal, só que aí existem várias pausas que parece que te direcionam para uma outra experiência, para um outro filme. Então até When the Wild, na verdade, não deveria ser o título desse longa, porque por mais que exista uma tentativa de gerar dois personagens carismáticos, o foco é para jovem. Nesse filme você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que parece que quer tomar a escala de prioridade. Então tudo bem, tem um comentário social junto com a dinâmica do inferno de When the Wild, da Terra dos Vivos, e como se dá com a integração com diferentes aspectos, levando em conta, obviamente, ponto de vista, cultura e aplicação na narrativa básica. E o mais estranho para mim é que parece que o filme não distribuiu bem o seu tempo, porque ele consegue gerar o interesse nos personagens em diferentes situações, mas a narrativa começa a andar em círculos. Você já sabe que alguma coisa está acontecendo, só que aí parece que o Selick e o Jordan Peele sempre querem ressaltar a mesma coisa. Você recebe passagens para marcar algo que você já sabe, o que é estranho, porque aí no final, quando você pensa em um grande impacto, ele acaba encerrando de forma abrupta. Parece que o tempo que poderia ser usado para explorar a ideia também de um fechamento melhor acabou sendo usado no desenvolvimento, deixando de lado narrativas secundárias, personagens e outros objetivos. Para When the Wild, eu dou nota 6. Por gostar muito do Henry Selick, do tipo de trabalho dele, da atenção que ele dá para as produções, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Mas é uma opção agora para essa época de Halloween do final de outubro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!